série de perguntas, né, assim, dentro do escopo do livro, né, e também trazendo algumas interpretações dos nossos queridos mestres que estão participando hoje, né, e servindo para nos balizar e entender pontos de vistas diversos, mas que todos têm o mesmo objetivo, que é a formação do Karatê Doka, né? Eu começaria, já que estou falando, né, vou escolher, vou pela ordem alfabética, né, para que fique mais fácil o nosso controle, né? Eu vou fazer uma pergunta ao Sensei Arakaki. Sensei Arakaki, gostaria de escutar a sua visão entre o Karatê com objetivos de desenvolvimento pessoal e o Karatê esportivo. O que o senhor pode nos dizer sobre isso, Sensei? A sua palavra. Aí eu vejo a importância de um sensei saber trabalhar bem essas questões, né? A vertente do Budô, Karatê Budô, visando o aperfeiçoamento do ser humano e, junto com isso, a parte competitiva, né? Então, desde que se trabalhe os valores, né, princípios que enalteçam, né, a conduta, o desenvolvimento interior do ser humano, né, está perfeito. Né? O que eu me preocupo muito, né, é que eu percebo que muitos karatecas que foram treinados apenas com foco na competição, chegou um determinado momento em que o rendimento, né, cai, e a idade vai chegando, e esses karatecas praticamente deixam de praticar o karatê, né? Então, agora eu conheço muitos senseis que fazem um trabalho onde ele mescla muito bem, né? Ele consegue trabalhar essas duas vertentes de uma maneira bem equilibrada, de modo que você percebe, isso é perceptível, atletas, competidores e um karateca que treina, né, o karatê na sua totalidade, né? Isso é bem visível. Então, eu penso que deve se ater, né, com uma forma muito criteriosa, né, saber colocar isso para os alunos, né? Como foi dito aí pelo Sensei Santi, né? Os pais, infelizmente, né, eles querem assumir o comando, né, da vida karateca dos seus filhos. E aí, então, é importante que o sensei tenha uma identidade, né, assumida no sentido de realmente não abrir mão, né, daquilo que ele acredita enquanto karatê como formação de pessoas úteis. Ok. Sensei Arakaki. Alô? Deu uma travadinha. Sensei Arakaki. Qualidade esportiva, eu vejo essa dificuldade, né, de trabalhar o emocional dos atletas, né? Então, trabalhar as duas partes, o karatê budô, o karatê visando o aperfeiçoamento do ser humano, junto com a prática, né, técnica competitiva, eu penso que esse é o caminho. Obrigado, Sensei. O senhor tem a responsabilidade de passar para frente agora e fazer a pergunta ao Sensei Iko, né? Eu vou pedir, Sensei, se o senhor puder ficar um pouquinho mais próximo da sua fonte aí, para que o volume fique um pouquinho mais alto, porque chegou a dar uma travadinha, sabe, Sensei? Então, assim, de repente, a nossa comunicação fica mais Vou trocar de microfone.
Ok? Ok, estamos lhe ouvindo. Tá? Ok. Bom, Sensei Iko, a sua visão agora, em relação ao que acabei de colocar, né? A minha percepção do karatê com enfoque à competição e o karatê voltado ao desenvolvimento técnico e principalmente também do ser humano. Quero saber do senhor a sua visão. Ok, Sensei. Vamos tentar conversar um pouquinho. Vou começar pelo um conceito geral de esporte, que diz que esporte é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. Ou seja, o esporte ele está encapsulado e ele geralmente está ligado às federações que trabalham, as organizações tratam das regras para que sejam respeitadas. Vamos dizer assim, este é o esporte. Muitas vezes, por você estar fazendo uma atividade, jogando frescobol na praia com um amigo, não significa que você está praticando esporte, né? Muitas vezes também, quando você está praticando karatê com seu mestre, ou um dia lá à tarde e tal, não significa que você está praticando esporte. O esporte é exatamente aquele momento onde você é lançado no processo da competição, na organização de uma competição. Então, nessas duas vertentes, competição e a própria arte marcial, elas fazem uma confusão enorme na cabeça das pessoas, de modo geral. Eu não vi o livro, mas espero que o João tenha aprofundado um pouco essa discussão. Até nós conversamos já no passado um pouco sobre isso, né? Mas é claro que a arte marcial também, ela se torna também esporte quando ela participa ali. E tem um valor enorme, né? Porque o esporte já tem os valores do esporte. Quando ele organizou dentro desse conceito de, mesmo competitivo, buscando essas regras, ele respeita os valores olímpicos e tal, tem toda uma série de valores que é trabalhado com essas pessoas que se submetem ao espaço esportivo. A arte marcial não necessariamente ela é esporte, né? Algumas vezes ela é praticada por pessoas, como eu disse, sem nenhuma uma intenção de performance, ou seja, de dividir, de mensurar resultados, porque o esporte é essencialmente uma prática que se mensura resultados, né? Mas é claro que mesmo com essa visão, tanto da arte marcial quanto de esporte, ainda tem as faixas etárias, e o Sensei Santi colocou muito bem. Quando tem crianças, a gente tenta tirar um pouco toda essa pressão de ganhou, não ganhou, de subir em pódio, primeiro, terceiro lugar, e como ele bem colocou, aquela competição passa a ser mais um festival, e todos participam das medalhas como se fosse eu penso até, Santi, que essas medalhas eram para ser dadas antes de começar a competição. Isso, mas é uma coisa que depois a gente vai conversar, né? Deveria ser dado antes, né? Mas, enfim, e a arte marcial tem aquele outro propósito, né? Sempre do desenvolvimento, porque foi assim o berço da arte marcial, como bem colocou Sensei Kilder, né? Tem uma história linda e maravilhosa, encantadora, quando ele vem falando de todos aqueles passos que a arte marcial vem dando ao longo do tempo. Ela é encantadora, a gente fica todo mundo de queixo aberto, de queixo embaixo, porque é muito bom compreender e tentar imaginar como isso se deu e tudo isso. Mas claro que tinha alguns desses mestres mais que foram pontuados, se preocupavam muito no desenvolvimento pessoal, né? Até chegar no conceito realmente de Budô, que dá toda uma outra discussão quando a gente quer falar só de Budô. Mas, enfim, esse é mais ou menos o que eu penso dessa relação, Sensei João. Parabéns, Sensei. Obrigado pela sua contribuição, né? A bola está consigo para uma pergunta ao Sensei José Mário, aí, a sua pergunta. Eu possivelmente vou perder mais de um minutinho, porque eu vou no meu bloco de notas aqui, mas estou com vocês. Estou presente aqui. Sim. Aqui, então. Muito bem. O Sensei Zé Mário, né? Sim, muito isso. bem. Muito bem. Sobre o uso de equipamentos vindos à China
que mais lembra os equipamentos de treino do CrossFit atuais. A prática, conhecida como Rojun-Do, seria uma forma científica aplicada ao Karatê-Do com equipamentos complementares, como ela funciona e como é praticada. Pois bem, muito obrigado pela sua pergunta, Sensei. Bem, ela dentro das escolas, de algumas escolas de Okinawa, essa prática realmente ela é praticada, eu estou a começar um pouquinho pelo fim, ela é praticada quase que diariamente, não é? É uma base do treino, não é? Eu acredito que sim, que ela tenha realmente um aspecto científico, pelo menos à data, não é? À época, quando ela foi criada e desenvolvida, não é? Mas também acredito que ela realmente se continua nos dias de hoje como sendo muito útil, não é? E estando, como eu ia dizer, no tempo certo ainda, não é? Na época foram utilizados equipamentos caseiros, não é? A Okinawa é muito forte em cerâmica, então eles usavam uma série de jarros, nigirigami. Eu posso mostrar aqui um pouquinho, que eu estou aqui no Ombu Dojo, eu tenho aqui os equipamentos, alguns aqui atrás de mim, mostro já. Mas eram essencialmente equipamentos que eles tinham de fácil acesso. Não existiam academias, obviamente, naquela época, então com os equipamentos que eles tinham, eles usaram para fazer a prática física, não é? naquela época, não é? De peso. Não é? E eu penso que se adequou ainda nos dias de hoje, porque inclusive, falo pela nossa organização, temos muitos praticantes que são médicos, que trabalham na área da educação física, inclusive cientistas, tudo isso, e que reconhecem que realmente e continuam a praticar com aqueles equipamentos. Não é? São uns equipamentos que foram, na época que eles foram criados, as técnicas utilizadas com eles, elas são muito direcionadas para as técnicas do Karatê. E eventualmente até, não sei, o João não gosta muito desta palavra, dos estilos, mas até direcionados talvez um bocadinho para cada estilo, conforme cada mestre utilizou esses equipamentos, não é? Para as técnicas mais utilizadas em cada um desses estilos. Não é? Se me derem um segundo só, eu vou-me levantar aqui rapidamente, não sei se vou lá chegar com só um minuto. Sensei José Mário, o senhor pode mandar esse, eu aceito receber esse presente. Mandar um para cada um. Aliás, tem que ser dois, porque é para pegar um em cada punho. Assim. Tem que ser dois para cada um. Mas na verdade é treinado com duas peças destas. Eu só estou a pegar numa, porque é um bocadinho pesada e não dá aqui para ficar, exato. Esta especificamente, esta não tem preço, foi a minha peça que eu construí, acompanhei na construção quando cheguei aqui ao Brasil, não é? É como um colega de treino, não é? Aliás, nós encaramos isto como um colega de treino, inclusive, quando fazemos esta prática, assim que que vamos pegar esta peça onde ela está no dojo, nós fazemos uma reverência tal qual estamos a fazer para o nosso colega de treino no início quando praticamos 2 a 2, não é? Por isso é assim que a gente trata isto. E este nigirigami, por exemplo, isto são peças que eles usavam em Okinawa para pegar água, para guardar arroz, para N situações do dia a dia, não é? E ela é praticada realmente, pronto, agarrando aqui a boca, não é? E depois tem uma série de exercícios que se fazem com ela. Não é? Então eu acredito que realmente elas, mesmo hoje, elas sejam atuais, não é? Nessa questão da ligação entre a parte física, não é? Da força que seja necessária, e as técnicas realmente que nós usamos no Karatê, não é? Do agarrar, da mão, pronto, uma série nós utilizamos, por exemplo, este também, muito para nos conectar com o solo, não é? Nós vamos fazendo andamentos em Senshi Nashi, na kata respiratória, a Senshi, e isto com o peso, ele agarra-nos mais ao solo, não é? Então todos eles realmente acredito que tiveram esse estudo na época e acredito realmente que estão atuais nos dias de hoje, porque por isso mesmo, por existirem uma série de pessoas que realmente têm esse conhecimento atual, não é? Dessa parte científica e que realmente os reconhecem como sendo equipamentos que nos dias de hoje são essenciais para a prática da nossa arte. Não é? Muito bacana, muito bom. Parabéns, Sensei.
Parabéns. Obrigado. Mas eu aguardo ainda o vaso. Vamos fazer ao contrário. Eu quero dizer, talvez não. Eu quero dizer para você... Convido-os a virem aqui a treinar comigo. Isso. Eu quero dizer, com isto, fechou. Eu quero dizer ao Sensei Mário que a partir de agora já vou recuperar alguma dessas peças antigas para o nosso dojo, porque elas continuam servindo de preparação física e são encantadoras, né? São encantadoras. Já agora, se mudar isso, só mais um segundinho, só um minuto, por favor. Claro. Muito interessante isto, né? Como enriquece, né? Como enriquece todo o karatê, né? Como todos nós que estamos aqui, nós somos uns apaixonados dessas coisas e a gente realmente vive, como você será cá que nos disse, tudo isto é a nossa vida, né? Por exemplo, esta peça aqui, que fui eu que fiz, mesmo com um moldezinho e tudo isso, também é uma característica do Ojong-do de Okinawa. Os próprios praticantes, assim, inclusive vocês aquilo está aí é um exemplo. Normalmente somos nós que fazemos estas peças, né? A parte ali da cerâmica não tenho essa habilidade, mas isto sim, não é? Um cimento com uma pega, isto seria um peso que costumava ficar nos portões das casas maiores de Okinawa, não é? Que eles utilizaram, lá está, para fazer uma série de movimentos e pronto, com essa força. Este é um outro, também bastante fácil de fazer, não é? É um shishi, não é? O nome disto é shishi, e o nome disto é ishisashi. Ishisashi. Hai. Ok, muito obrigado. Bacana. Nós é que agradecemos, Sensei. Estou anotando aqui que teremos um gachuco no Espírito Santo, a convite do Sensei José Mário. Aliás, né? Isso aí é um sonho. Inclusive, esse convite já foi estendido ao Sensei lá cá, que eu espero um dia conseguir trazê-lo aqui, puxá-lo para aqui, para vir aqui. Mas não só ele, como todos, estão convidados a vir aqui. O Sensei que ele já cá teve várias vezes e sabe que aqui é uma porta aberta, né? Vamos viabilizar, Sensei. O meu mestre vamos viabilizar. O meu mestre de Okinawa, lá no dojo de Okinawa, a porta está sempre aberta, não é? E ele costuma dizer, não, eu perdi a chave. Não é? Como que diz que realmente a porta está aberta para toda a gente, então aqui é o mesmo. Sensei, o senhor dá sequência nas perguntas, né? O senhor pois, agora sou eu, não é? Exatamente, só um minuto, por favor. Vou ajustar aqui. Eu faria uma pergunta para o Sensei Killer. Para o Sensei Killer, sim, senhor. Isso, por favor. Sensei Killer, afinal, o Karaté é resultado mais do intercâmbio entre Okinawa e a China, ou se trata de um sistema próprio de luta com pequena influência das artes chinesas? Aisai Sensei, é uma honra aí estar com você aí, né? Quem me acolheu na IOGKS é meu pai do Karatê, né? Então, é muito bom você me perguntar. Obrigado. Bom, em relação a essa influência, a gente pode dividir a influência em duas vertentes. A primeira, a que influenciou até a formação do Todei Jutsu, que é bem chinesa. E depois a influência que levou à formação do Karate-do, que é japonesa. Obviamente, como Okinawa se tornou um reino, né? Não era Okinawa, era Ryukyu, se tornou um reino mercantilista, onde eles dominavam os mares da região e tinham muita troca de informação, né? Nessa com os outros países, houve sim um intercâmbio marcial, né? Filipinas com Cálice lá, eles chegavam a fazer comércio lá na Tailândia, né? Que também tem formas de luta interessante, na Coreia, que até além da influência mongol, teve outras influências. Então, assim, acaba que esse intercâmbio marcial aconteceu, aprenderam-se técnicas, formas de treino, mas realmente o que aconteceu é que quando os chineses, que tiveram uma influência muito maior, né, na formação do reino Ryukyu, quando esses chineses introduziram a forma deles, que era o Kwanfa, esse Kwanfa, ele trouxe os katas. E o kata é uma forma sistematizada de combate, de transmissão de conhecimento.
Então, apesar das outras influências terem ajudado num golpe, numa técnica, numa coisa, o kata veio e fechou o currículo e criou um sistema. Então, isso foi muito importante para formar a primeira leva do karatê, que foram os 3 estilos conhecidos por região: Narate, Shurite, Tomarite. Né? Esse é o Tode, né? Tode Jutsu. Quando o Japão passou a influenciar, não mais em Ryukyu, já Okinawa, né? E esse karatê de Okinawa, ele queria introduzir-se lá no Japão continental. Para dar essa entrada no Japão continental, teve que se adequar às necessidades e obrigações que tinha para ser aceito como uma arte marcial japonesa, lá no Dai Nippon Butokukai. E, entre elas, todos os Budô, eles tinham que ter essa característica do Do, como evolução pessoal, né? Tinha que ter uniforme, né? Um Do-gi, ou Keiko-gi, que no caso nosso é o Karate-gi. Tinha que ter graduações, porque quando foram aprovados os mestres no Dai Nippon Butokukai, né? Já vieram as graduações deles lá. Então, eles tinham que continuar as graduações nas escolas que foram aprovando aos poucos no Dai Nippon Butokukai. E com essa aprovação passou a ter a divisão por faixas, né, graduações, passou a ter uma forma um pouco mais militarizada e organizada do Karatê Do, né, já não mais Tode Jutsu, e ele se tornou esse karatê que nós conhecemos hoje. Então, assim, essa influência japonesa foi muito importante para dar sequência ao que os chineses influenciaram no Tegumi, que era a forma de luta já existente em Okinawa e que misturou com outras, mas se fundiu com o Kwanfa, né? O japonês também teve uma importância muito grande para chegarmos neste karatê de hoje. Inclusive, o karatê esportivo, né? Que quando o karatê foi para o Japão, ele, além do que já havia ocorrido em Okinawa, que era participar em escolas como educação física, como matéria, né? No Japão, ele entrou em faculdades, universidades, em clubes de karatê nas universidades. E isto elevou a necessidade do karatê entrar em competições, porque as faculdades elas tinham os clubes delas, dos esportes, e esses clubes participavam de competições entre as universidades. Então, o karatê era mais um esporte do currículo, que também deveria participar das competições entre as universidades, né? Então, essa foi uma influência do Japão muito forte, uma influência da China muito forte, em cima do Tegumi, que era a forma existente em Okinawa, né? Então, voltando à resposta da pergunta, né? A influência não foi somente chinesa, apesar de ter sido bem importante na época do Tode Jutsu. Então, é isso. Sensei Arigatou gozaimashita. Parabéns pela sua exposição, Sensei. Excelente. Eu quero aproveitar o meu tempinho e mostrar para vocês que eu já tenho o meu aqui, ó. Chegou hoje. Olha que lindo. Ico, está a caminho, Sensei. Não esqueci. Isso. Aí, ó. Muito obrigado. Sensei, Kilder, o senhor continua com a pergunta para o Sensei Nelson, né? Por favor. Parabéns pela sua exposição. Obrigado. Obrigado. Sensei Nelson, tudo bem, né? Conte-nos uma experiência sua com as crianças de um projeto social que o senhor atende, referente à participação em uma competição. Por favor. Bom, eu venho trabalhando com crianças, assim, adolescentes, desde 1996, né? E isso exigiu de mim, da equipe, como trabalhar a competição com essas crianças, para não frustrar elas, né? E tirar da cabeça que não é só a medalha, né, ir atrás da medalha.
ou do troféu. Em si, uma experiência, né? Uma vivência, né? E trazer uma experiência, perdendo, ganhando, e trazer uma experiência para si, né? Para se tornar uma pessoa melhor, para testar o seu karatê, né? Que a competição é isso, né? É testar o karatê, né? Se testar. Ganhando ou perdendo, tem que trazer uma experiência boa, né? Se a competição é no sábado, segunda-feira tem que estar lá treinando. Eu competi no final de semana, eu não vou treinar na semana que vem. Não, segunda-feira tem que estar lá treinando. Então, assim, para eles não colocar a competição em primeiro lugar, né? E sim, é um teste, é só uma experiência, né? Complemento, né, Sensei? Oi? Um complemento. Isso, um complemento. Não assim, um complemento, tipo, eu tenho que competir. Não, é uma coisa pessoal. Eu estou treinando, né? Daí vou lá, testo, né? Por isso que eu desenvolvi meus festivais de karatê, né? A CCI colocou bem, né? A ideia de premiar antes, eu acho, vamos pensar nisso, CCI, muito bom. E daí ela tira o foco de competir pensando na medalha, e sim para se divertir, né? E assim, eu tive muitos alunos, né? Assim, alunos que com dificuldades financeiras, criança de risco, né? Risco social, né? E a ideia de fazer trazer para os festivais, para a competição, é socializar com os outros, né? Para dizer que eles têm um caminho, eles podem chegar onde eles quiserem, entendeu? E essas crianças de baixo risco, essas crianças que têm assim, de risco social mesmo, eles não olham no seu olho, eles olham para baixo, assim, né? Não conseguem olhar no seu olho. E o karatê, com essa experiência que eu tive com o projeto social desde 96, eu vi que o karatê começou a fazer com que essas crianças, né, esses adolescentes, começam a olhar de frente para a gente, né, e conversar, olhando no olho, conversar, né, sem se sentir reprimido. Porque em casa eles eram reprimidos, né, gritaria, talvez os pais judiados, talvez, né, sei lá. Mas começou essa mudança, né? Eu comecei a trazer, né, na competição, né, comecei a trazer para competições oficiais, campeonatos estaduais, né, campeonato brasileiro, né, para eles verem que eles podem chegar ir mais longe. Eles podem sair de um festival ali, um festivalzinho interno, para ir mais longe, né? E o que é essa experiência positiva? Que além de eles não pensar só na medalha e no troféu, né, mas sim pensar na sua formação, né? Eu tenho um aluno hoje que estudou, é formado em filosofia, educação física, engenheiro, administração, então tem todo, muitos bem, né, assim, encaminhado, né, tá? E encontro alguns alunos, assim, que daquela época lá, que era criança, hoje são adultos e agradece, né, tudo que o karatê propôs para eles, né? Tá? Então, isso eu acho muito gratificante, eu acho mais positivo nessa experiência aí. Mas tudo com cuidado, né? Tem que ser bem claro na cabeça da criança, do adolescente, né, onde ele vai chegar, né, tá? E a experiência negativa, assim, que eu acho, assim, negócio das competições, né, assim, se o aluno pensar só na competição, né, só medalha e troféu, né, daí como não tem competição, ele não volta a treinar no dojo, ele perde a motivação, né, ele perde aquela vontade de treinar, né, porque não tem aquela motivação da competição, aquela coisa de melhorar o seu karatê para ir lá competir, tá? Isso nós, como sensei, eu, no caso, como sensei, como treinador, eu fico triste, né? Porque mesmo não tendo competição, né? Mas a competição está dentro de si mesmo, ele tem que competir para ele melhorar o karatê dele, ele tem que superar a si a cada dia, né? A competição, como o João Cruz colocou bem aí, sensei, é só uma partezinha, né, do karatê.
né? E quando o aluno pensa nisso daí, só na competição, ele fica um karateca limitado, né? Ele fica só limitado àquela competição. E do treinamento de dojo no dia a dia, da sua formação, ele não consegue buscar isso, né? No sentido do karatê é buscar superar a si mesmo. Né? E a competição é só um teste. Então, essa é a minha preocupação. E é isso que eu acho o ponto negativo da competição, assim. Se o atleta, o aluno, né, levar para esse lado. Mas se ele tem uma formação, um treinamento base, né, desde criança, adolescente, adulto, com certeza ele vai ser um grande karateca, né? Mas tem que ter a base. Se você colocar na cabeça dele desde criança, competir, vamos lá competir, chegando na fase adulta, com certeza não vai querer mais saber de karatê, né? Ele vai abandonar, né? Mas se tem uma base, né, com certeza ele vai se tornar um grande faixa preta. Eu tenho exemplo aqui, né, de atleta que desde criança começou, né, trabalhando, prima Sueli de Souza, que ela hoje é quarto dan de karatê, ela foi campeã várias vezes paranaense, foi campeã brasileira, né, campeã pan-americana, campeã mundial, e está todo dia treinando no dojo, todo dia, né, independente de competição, não competição, é a aluna mais dedicada no treinamento, entendeu? Ela entendeu, né, o princípio do karatê, o que é o karatê, né, e ela veio de projetos sociais, um projeto, né, social, né, e ela conseguiu aí, né, alcançar o seu objetivo. E ela é um exemplo, mas tem vários outros alunos, né, nesse sentido. Tá? É isso. Obrigado, Sensei. O senhor faz pergunta para quem? Um tal de João Cruz. Para o João, Sensei João. Sensei. Olha, eu vou ter que ler aqui, Sensei, porque é grande. Vai devagar, Sensei. Vamos lá. Eu vou ler com calma, porque para você entender bem. Vamos lá. Sensei João Cruz, você que participou durante tantos anos da organização de eventos esportivos do Karatê Do, deve ter se deparado com situações negativas para o esporte e para o Karatê Do. Tá? Vamos lá, continuando. Enquanto abordamos tantos aspectos positivos sobre o ponto de vista do desenvolvimento da personalidade dos praticantes, em alguns momentos nos sentimos até decepcionados com a forma em que, em alguns casos, né, o karatê esportivo tem sido praticado. Tranquilo aí? Agora a pergunta. No seu ponto de vista, o que fatores você correlacionaria à evolução negativa do karatê esportivo? Entendeu a pergunta? Que eu... Obrigado, entendeu? Sensei. Obrigado por sua pergunta, né? Isso é para queimar. Não vale, vai ter troco. Bom, o Xuxin 4, né? A mim tem algo um pouquinho especial no sentido de toda essa experiência minha na parte esportiva. Além de Karatê Doca, em outras áreas também tive diversas experiências no automobilismo, no futebol, vôlei, basquete. Mas eu senti, né, durante esses anos, quando participei da parte da organização da parte esportiva, né, eu senti muitas alegrias e enormes decepções. E isso me deixou intrigado. E eu fui a fundo, voltando na história, para saber o porquê até a morte do Sensei Jishin Funakoshi não havia tido campeonatos de karatê, né? E procurava entender isso, etc. Até que, vindo na história, vendo o trabalho do Sensei Nishiyama, eu cheguei a uma conclusão e me senti na obrigação
de dar a minha contribuição ao Karatê nesse sentido. E o Shoshin 4, eu tinha ali na minha cabeça que você vai ter que fazer alguma coisa sobre o Karatê esportivo, né? Dentro daquela filosofia, né? Acendas uma vela ao invés de maldizeres a escuridão. Ou seja, que solução? Não adianta eu criticar e trazer só os pontos negativos, etc. Né? O que nós podemos melhorar nesse sentido? E o Shoshin 4, no Shoshin 4, quando comecei a escrever, eu peguei e disse o seguinte: não vou pensar nos elementos negativos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de positivo. E eu enumerei no livro 15 motivos para eu participar das competições. Sabe quais são? Veja lá no Shoshin 4, não vou dizer não. Vamos a altas emoções. E aquilo, de fato, me mexeu tanto que eu disse, poxa vida, e por que isto não acontece? Ou por que não chegamos a esses resultados que são ou seriam os objetivos do Karatê esportivo? E aí eu peguei e cheguei a uma conclusão de que a forma organizacional que temos ainda hoje tem muitas falhas, né? A falta de objetivos específicos claros, tanto para os praticantes, quanto para os organizadores, quanto para todos. Estabelecer objetivos claros nas competições, definindo através das funções de cada um e responsabilidades. E isso nós procuramos descrever no Shoshin 4. Qual é a função do mesário? Né? Para que nós tenhamos o objetivo final lá da parte esportiva do Karatê-Do. E pensando também que a arte marcial, e o objetivo daí seria da parte esportiva da arte marcial, né? Trazer o aperfeiçoamento dos karatedokas, né? Eu me voltei a refletir e a ver o trabalho do Sensei Nishiyama, né? E o trabalho dele admiro muito, mas houve uma frase assim que acredito eu, que me trouxe a solução, que seria a competição, né? O testar um ao outro. Ou seja, encarar a competição como sendo o teste de um para o outro. Se eu vou testar com alguém, se eu vou testar, né, no caso a arte marcial, eu preciso de alguém. E essa pessoa que estará comigo no teste, ela, na realidade, não é o meu oponente. Na realidade, dentro da filosofia, se é o testar a mim, ele está me ajudando. E aí começa-se a mudar todo o conceito do que seria a competição. E olha que interessante, assim, isso evidentemente que é minha opinião, não sou absoluto nisto. Mas quando nós nos deparamos dentro de um dojo, dentro de uma quadra, num shiai comitê ou algo assim, o que acontece? Na seriedade do treinamento, nós acabamos aflorando o nosso conhecimento. Então, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, etc., isso vai aflorar. E vai mostrar o verdadeiro conhecimento que eu tenho do Karatê-Do. E se eu tiver a humildade de reconhecer que eu estou cometendo falhas através do shiai, através do teste, eu conseguirei me aprimorar como Karatê-Doka. E não como Karateka. Como Karatê-Doka. E então eu tenho que agradecer aquele oponente que me trouxe a felicidade
de dizer a mim, né, a gratidão de que eu sou falho nisto ou naquilo. E é dentro dessa visão é que eu vejo a prática esportiva do Karatê-Do. É isso, gente.